Fala meu guerreiro, fala minha guerreira, bem-vindo novamente ao meu canal. Hoje a gente vai fazer mais um resumo da LEP, é o resumo 3, pessoal, tá bem? E hoje a gente vai tratar da progressão no regime, que eu espero no mínimo, uma questão na tua prova. Por que eu espero no mínimo uma questão na tua prova, pessoal? Teve alteração legislativa e as bancas adoram alteração legislativa e ali a gente trata agora de percentuais, não mais de fração, o indivíduo poder progredir de regime, tá bem? Aqui no meu canal já tem a revisão 1 e a revisão 2 da LEP, tá? Eu vou deixar aqui fixado nos comentários, tá bem? O link para te assistir a revisão 1 e a 2. Depois que tu assistir essa revisão, tu vai lá. Olha só, vamos seguir nessa revisão sem mais delongas, porque aqui com certeza tem uma questão na prova da SUSEP. Vamos lá, olha só, gurizada. A pena privativa de liberdade, ela será executada na forma progressiva, tá? Com a transferência para o regime menos gravoso ser determinada pelo juiz, tá bem? Quando o preso tiver cumprido ao menos, pessoal, tá bem? Olha só, presta atenção, é forma progressiva, tá bem? Ou seja, tu progride do fechado pro semiaberto, do semiaberto pro aberto. Tu não pode pular do fechado diretamente para o aberto, tá bem? Porque é forma progressiva, presta atenção, que não é regressiva. E qual é o lapso temporal para te progredir do regime? A gente tem aqui o lapso de 16% e 20%. Em quais casos, Yuri? Olha só, 16% da pena se o condenado ele for primário, tá bem? Ele for primário e tiver cometido um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Um exemplo, o Neymar cometeu o crime de furto. Passou a mão no celular de alguém porque ele não tinha dinheiro, coitado, para comprar um iPhone novo. O Neymar era primário, tá? E cometeu um crime sem violência. Por quê? Porque o furto ele não tem violência. Neste caso, como ele é primário, ele deverá cumprir 16% da pena para poder progredir para o regime semiaberto, gurizada. Olha só, 20% da pena quando o Neymar, tá, furtar o segundo celular, tá, for reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então fixa bem, nos crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, quando tu for primário, 16%. Quando tu for reincidente, 20%, tá bem? Agora, a gente vai tratar daqueles crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, que o melhor exemplo é o roubo. Olha só, 25% da pena, se o apenado for primário e tiver cometido o crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Ou seja, o Neymar ali foi na cara dura pegar o celular de alguém. Esse alguém interviu na hora e o Neymar usou a força para arrancar o celular daquela pessoa. Ou seja, quando ele usa a força para trocar de posse o celular daquela pessoa para ele cometeu o crime de roubo. E neste caso teve violência. Então, 25% no caso de ser primário e cometer um crime com violência contra a pessoa. E 30% no caso da reincidência do Neymar no crime com violência à pessoa. Isso aqui tu tem que decorar, não tem muita regra. Tá? Mas é bom tu decorar que 16% e 20% é crime sem violência, 25% a 30% é crime com violência. E aqui é o crime hediondo. Olha só, gurizada, 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, tá bem? Hediondo ou equiparado. Caso de tráfico de drogas, o meliante ali é primário. No caso, ele vai ter que cumprir 40% da pena para poder progredir para o regime semiaberto. Cruzada, se ficar alguma dúvida, bota nos comentários aí que eu respondo na hora, tá bem? Olha só, então 60%, tá? 60% se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, tá bem? Então 40% se ele traficou uma vez, 60% se ele traficou duas vezes, tá bem? Agora aqui é 50%, tá bem? Olha só, em quais casos deverá cumprir a metade da pena para progredir do regime? Condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se primário. E presta atenção, a lei ainda diz que é vedado o livramento condicional. Ele praticou um crime de tráfico de drogas. No meio desse crime de tráfico de drogas, ele acabou matando alguém. Teve resultado morte. Ele deverá cumprir 50% da pena. E também ele não poderá ter o livramento condicional, pessoal. Tá bem? Olha só, vamos seguir.
50% também, tá? Se for condenado por exercer comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Pessoal, a organização criminosa ela tem que ser voltada para a prática de crime hediondo ou equiparado, tá bem? 50% também, quando ele for condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. 50% da pena, pessoal, tá bem? Olha só, vamos seguir. Aqui é o último caso. 70% da pena se for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Então, só para comparar, é 50% se ele for primário no caso de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, com morte. E 70% se for reincidente. E é vedado o livramento condicional. Tu tem que vincular. Falou em morte, é vedado o livramento condicional. Tá bem? Vamos seguir? Olha só, em todos os casos, o apenado terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Tá bem? Então, além dele cumprir aquele lapso temporal, ele tem que ter um bom comportamento carcerário, que quem atestará é o diretor, tá bem? Na prova ele pode falar que quem vai testar é o juiz. Não, quem atesta a boa conduta carcerária ou o bom comportamento carcerário é o diretor do estabelecimento ou da casa prisional, tá bem? Então não esquece que são sempre dois requisitos, o lapso temporal e também ele ostentar boa conduta carcerária. Seguimos. Olha só, no caso de mulher gestante, como é que vai funcionar a progressão de regime dessa mulher? No caso de mãe gestante, de mulher gestante, ou que for responsável por crianças ou pessoa com deficiência, ela, para poder progredir de regime, ela terá que cumprir todos esses benefícios juntos. Ou seja, não é só um, é todos. Começando por não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Então ela não pode ter cometido crime de roubo, tá bem? Mas ela pode ter cometido um crime de tráfico de drogas. Não é um crime com violência contra a pessoa, e sim contra a saúde pública, tá bem? Então, também não ter cometido crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa, não ter cometido contra seu filho dependente, tá? Essa aqui, se tu errar, não me conta. Ter cumprido ao menos 1/8 da pena. Por que eles podem cobrar isso? Que com a reforma ali da LEP, a progressão de regime passou a ser percentuais. E aqui a gente trata de fração ainda, entendeu? Então, tem que ter cumprido ao menos a mulher gestante 1/8 da pena para poder progredir para o regime semiaberto. Ser primária e ter bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento e não ter integrado organização criminosa, pessoal, tá bem? O importante aqui é que o cometimento de falta grave, durante a execução da pena privativa de liberdade, ela interrompe o prazo para a obtenção de progressão de regime, pessoal, tá bem? Ou seja, tu tinha cumprido 15% da pena ali, tá? Tu era primário e bastava tu cumprir 16% para te progredir de regime, no caso de ser primário e cometer crime sem violência ou grave ameaça. Tu tava com 15% da pena cumprida e tu comete um ato de falta grave. Vai zerar a contagem do prazo e a partir daquele momento vai começar a contar a nova porcentagem, os novos 16% para te progredir de regime. Ou seja, caso em que o reinício da contagem no requisito objetivo terá como base a pena remanescente, tá bem? Espero que eu tenha te ajudado em alguma coisa. Comente, deixe teu like, se inscreva e até a próxima.